Olha, mudando de assunto, o goleiro Cássio do Cruzeiro desabafou nas redes sociais após encontrar dificuldades para matricular a filha Maria Luísa, de 7 anos, que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista em escolas de Belo Horizonte. Cássio explicou que Maria Luísa é acompanhada por um profissional desde os 2 anos, quando a família ainda vivia em São Paulo. A presença dessa pessoa seria o motivo para que as escolas de Belo Horizonte recusassem a filha do goleiro. Sobre esse assunto, a Sofia Seprende está com um advogado especialista no assunto que vai nos ajudar a esclarecer toda essa situação. Sofia, o mais importante é a gente entender, a gente já falou diversas vezes sobre isso aqui, entender o que é que diz realmente a lei, não é isso? Gilvan, sem dúvida, viu? Esse caso do goleiro Cássio é só mais um dentre vários que a gente já falou aqui, por exemplo, em Alagoas e que a gente tem no Brasil todo. Vamos dar uma geral aqui no que diz a lei? Eu estou com o Juliano Pessoa, ele que é advogado especialista nessa área de saúde. Se eu tenho uma criança com transtorno do espectro autista, independente do grau, e eu quero matricular numa escola, quais os meus direitos? Bom dia, Sofia. Bom dia, Giovanni, no estúdio. Bom dia quem nos assiste. Veja, a escola não tem a opção, Sofia, de rejeitar, de indeferir a inscrição desse aluno, a matrícula desse aluno, por conta da sua deficiência. Inclusive, isso é algo expressamente vedado pela legislação, justamente para proteger os direitos dessas pessoas que são equiparadas, vale destacar, desde 2012, a pessoa com deficiência. Então, a pessoa inserida no transtorno do espectro autista para fins de direitos, uma pessoa com deficiência. Então, a Lei Brasileira de Inclusão prevê de forma expressa, tipificando, para você ter ideia, a conduta como crime. Se você postergar, indeferir, ou seja, criar obstáculos no sentido de não possibilitar a inscrição desse aluno, a matrícula desse aluno, simplesmente por conta da sua condição enquanto deficiente, isso é tipificado como um crime na legislação. Então é totalmente vedado e as escolas têm ciência disso há anos. Nós não estamos falando aqui de leis novas, são legislações que já vigoram no nosso país há anos, que já são propagadas aí no meio educacional, inclusive pelo próprio Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais. Então as escolas têm ciência disso, tanto as públicas como as privadas. E como é que acontece quando, por exemplo, uma escola nega a matrícula, dizendo que não tem mais vaga, por exemplo? Essa pessoa, ela busca como o seu direito? Ótimo. Primeiro, a primeira ressalva, não há limitação de vaga. É outra previsão que a legislação traz. Então, a escola não pode justificar que as vagas já foram atingidas, até porque a lei não prevê isso. Então, não pode haver esse tipo de desculpa. E o familiar precisará, assim, tentar, de alguma forma, se documentar ou fazer algum tipo de registro, de fotografia, de vídeo, algo que traga essa postura que muitas vezes, pela instituição ter ciência do que ela está empreendendo, ela muitas vezes se cerca de alguns cuidados para que a família não tenha à sua disposição de forma tão fácil essa negativa. Então o familiar precisa, por outro lado, fazer, de certa forma, um esforço para tentar, de alguma maneira, demonstrar que a escola está realmente, conscientemente criando esse obstáculo, e é importantíssimo que ela já empreenda as medidas cabíveis, Sofia. Como? Buscando ajuda imediatamente das autoridades, buscando a ouvidoria da Secretaria municipal ou estadual. Ele pode, inclusive, se dirigir, se for o caso, a uma autoridade policial registrando um boletim de ocorrência em face desse obstáculo que está sendo causado a uma criança menor e ainda deficiente. Então, ou seja, tem todo um arcabouço legislativo que protege essa criança e vale incluir aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também prevê essa regulamentação. Então, é importante que a família busque ajuda imediatamente. O que acontece muitas vezes é que essa família já está tão cansada assim dessas negativas e de todo o processo, né, que acaba englobando aí uma criança com transtorno do espectro autista e que deixa de lado. E isso que é muito complicado. O Gilvan tem uma pergunta aqui para você em relação a esse assunto. É necessário, a lei diz, ou existe uma norma que diga a quantidade de pessoas que devem dar assistência a esses alunos, dependendo da quantidade de alunos que por exemplo, tenham um espectro autista, existe uma quantidade de especialistas para acompanhar? Primeiro, a gente precisa fazer um adendo aqui para os familiares, né? Essa necessidade de um acompanhamento mais específico, mais individualizado, é verificado e aferido pela equipe que assiste essa criança, do ponto de vista de saúde. Ou seja, no caso da equipe médica. Exatamente. Geralmente, isso é verificado pelo profissional médico e há uma prescrição, há uma indicação de que ele necessita dessa assistência mais individualizada. Além disso, o ideal, caso isso exista, é 1 para 1.
Não existe, como em alguns casos a gente ouve relatos, nenhuma instituição pegar um profissional e se dividir entre 2 ou 3 crianças. Não é assim que a lei prevê. A assistência é individualizada. Então, se houver a constatação dessa necessidade, houver essa indicação, e naturalmente a família deverá levar toda essa documentação que demonstre a necessidade daquela criança que foi aferida por um profissional de saúde, a escola tem o dever de providenciar esse assistente. E eu queria já aproveitar, Sofia, o exemplo desse caso concreto que a gente tratou aqui, você falou na abertura do goleiro, que a família já dispõe, né? Então, assim, nada impede que esse profissional, em comum acordo com a escola, naturalmente, passe a fazer parte ali do dia a dia daquela criança na escola. Ele tem um detalhe muito interessante que é um longo período já de acompanhamento dessa criança. Ele a acompanha desde os 2 anos, ou seja, existe uma coisa chamada vínculo terapêutico, que especialmente a criança inserida no TEA, ela cria esse vínculo muito forte com as pessoas que a assistem. Então, de fato, você inseri-la no ambiente escolar e trazer um novo profissional pode trazer algum tipo de regressão, inclusive, do desenvolvimento dela. A própria mudança do ambiente escolar, né? Ele estava em São Paulo e aí acabou tendo que mudar para Belo Horizonte. Isso já tem um impacto aí nessa criança. Então, garantir que ela se sinta acolhida e que se sinta num ambiente familiar, como, por exemplo, esse técnico que a acompanha, já fica mais fácil, né, Juliana? Exatamente, ela já terá uma facilidade maior de adaptação e, o mais, né, se tentar impedir que ela regrida, que é o que acontece muitas vezes nessas crianças. Quando elas se desorganizam, quando elas são inseridas de forma abrupta numa mudança tão drástica assim de cidade, de ambiente escolar, ela tem a possibilidade de regredir e é o que não se deseja naturalmente no caso desse. Então, assim, só reforçando, não é obrigação da família dispor desse profissional, a família pode sim, se desejar, ter o seu profissional, como é o caso dele, mas a escola não pode exigir isso para qualquer outro familiar. Agora, havendo um consenso, se a família já tem esse profissional, nada impede que ele possa fazer parte do ambiente escolar. Só que isso também é uma questão que falta esclarecer na legislação, né? Porque a gente tem na legislação essa necessidade, por exemplo, de um acompanhamento, se assim descrito por parte médica, mas não define de quem será essa responsabilidade se não for da escola, né? Como é que funciona isso? Ele quer que seja aquele profissional, mas isso não está previsto em lei. Como é que funciona? Veja, não há previsão em lei no sentido de que a escola é obrigada compulsoriamente a aceitar, né? Mas nada impede. Nós temos decisões judiciais e aí a jurisprudência serve no sentido de trazer esse norte, já que a lei não é tão específica, a jurisprudência já nos ajuda nesse sentido. Então, há diversas decisões reiteradas, inclusive, no sentido de que caso a escola fique criando obstáculo num contexto como esse, onde já há um acompanhamento, a família tem o desejo de que esse profissional permaneça acompanhando essa criança, ela arcará com esse custo, ela tem ciência disso. Então, tudo isso está muito claro, não há motivo para você impedir. E esse impedimento, esse obstáculo também, em alguns casos, pode ser caracterizado como uma atitude discriminatória da escola. Cabe um bom senso também, né, por parte da instituição. Eu diria que é importante esse diálogo, né? Os pais também não podem impor, mas é sentar, trazer a particularidade daquele caso, trazer essa condição específica, dizer que dispõe e nada impede. Mas a escola, por outro lado, jamais poderá exigir, Sofia, qualquer outro pai ou mãe que traga consigo o seu acompanhante, né? Isso aí é um dever dela. E tem também uma questão que é muito comum, aqueles pais e mães que têm condições e acabam escolhendo um profissional para acompanhar aquela criança, eles dispõem disso justamente por não acreditarem que as escolas, muitas vezes, dispõem desses profissionais capacitados. Então, preferem ter aquela pessoa ali que já é da sua segurança, já é da sua do seu inteiro conhecimento, né? Tem isso também, exatamente, essa questão. Você aborda um ponto importantíssimo, porque às vezes a necessidade daquela criança não é tão simples do ponto de vista de capacitação profissional. Então, se a família já foi atrás desse profissional, ele tem a habilitação necessária, isso foi naturalmente verificado pelo próprio médico que prescreveu. Se está sendo tudo atendido, não há motivo para criar esse obstáculo. E muitas vezes, como você ressalta, a escola sequer vai ter profissional com esta habilitação, com esta capacitação, para poder oferecer assistência adequada à criança, porque o que se verifica lá na ponta, sempre, Sofia, é o melhor interesse da criança, do assistido, não é da escola e nem dos familiares. Então, é assim que as instituições atuam. Gilvan, tem mais uma pergunta para a gente, Gilvan? Porque é necessário que a gente seguir uma sequência. Primeiro, é garantido essa matrícula, ponto. Segundo, é garantido um profissional que dê suporte a essa criança.
e que isso não é favor, isso é obrigação. É bom deixar claro isso, né? Exatamente. O direito dela é garantido, toda e qualquer criança com deficiência, não só a criança herida no TEA, mas especificamente ela. Então, ou seja, ela tem o direito de ser matriculada, não há limite de vaga e a escola não pode, em hipótese alguma, negar esse direito, especialmente se for por conta da condição dela. E no segundo momento, como vocês destacam, se o médico aferir, se a equipe que assiste aquele aluno aferir que ele necessita de uma assistência individualizada, de um profissional que o acompanhe no curso daquelas aulas, é também direito dele e é dever da instituição, seja ela pública ou privada, trazer, oportunizar esse profissional para que essa criança seja assistida adequadamente como a legislação preconiza. Perfeito. E para a gente encerrar, não garantido esses direitos, a quem os pais eles podem buscar ajuda? Ótimo. Veja, tem as instituições como um todo. Então, ele pode buscar, de pronto, o Ministério Público, que tem um núcleo que trata de saúde e também de pessoas com deficiência. A própria OAB, como você ressalta, nós temos na OAB comissões temáticas, então, ou seja, existe comissão que resguarda o direito das crianças e pessoas em geral com deficiência. Ele tem também a possibilidade de buscar a Defensoria Pública e também um profissional particular, se for o caso, para tomar empreender medidas. O que a família não pode, Sofia, muitas vezes a gente vê isso na prática, ela ficar percorrendo várias instituições, essas barreiras surgindo e ela, infelizmente, não busca ajuda, só busca quando está numa situação de desespero. É importantíssimo que a ajuda chegue no primeiro obstáculo, porque aí ela terá um assessoramento de como proceder, quais as medidas cabíveis, como é que ela tem que se documentar, ou seja, toda a orientação necessária para caso se constate naquela prática ali uma abusividade ou ilegalidade, se empreender medidas cabíveis do ponto de vista pedagógico para que as instituições não voltem a empreender com outra família, com outro pai, com outra mãe. É isso que a gente sempre ressalta no direito. Nem sempre é só o seu caso. É o seu caso ajudando o caso de vários outros pais e mães que estão na mesma situação que você. Essa é a ideia de você buscar medidas. Né? Com certeza. Quero agradecer se deixasse. Obrigado. A gente conversava aqui muito ainda a respeito do assunto, porque são muitas as dúvidas e com certeza é uma dor de muitos pais também. Até a próxima, viu? Até a próxima, obrigado. Então é isso, viu, Gilvan? Obrigado, Sofia. É a nossa função, né? A nossa função é alertar e falar sobre esses problemas que afetam toda a sociedade, porque é raro uma família hoje que não tenha uma criança como essa, uma criança que necessita de uma ajuda especial, que necessita que a lei seja atendida da sua forma correta. Muito obrigado a você.